Kang ainda tá vivo e vivendo no passado? Será que o Conselho dos Kang já criou a dinastia Kang? Afinal, quem é quem nas cenas pós-créditos de Homem-Formiga e Vespa Quantumania? Vem comigo, vou explicar tudo nesse vídeo, tá bem completo. Vamos lá. Reinet Trans, Peter aqui. Bom, galera, nesse vídeo aqui, no vídeo de hoje, eu vou explicar as duas cenas pós-crédito do filme do Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Tudo o que vocês precisam saber sobre o Conselho dos Kangs e sobre as variantes do Kang que apareceu no final. E também sobre a cena pós-crédito envolvendo o Loki. A gente vai comentar um pouquinho também sobre cada Kang que já apareceu até agora, desde aquele que permanece até o Kang misterioso que apareceu no final. Então bora pro vídeo, tá preparado? Tá preparado? Você também é conquistador? Pô, o Kang tá conquistando geral. Tu já conquistou alguém? Não é possível, né? Kang conquista linhas temporais e você. Então já manda o seguinte, a tua inscrição, se quer fazer parte de uma comunidade que está sempre informada de tudo que acontece, dos super-heróis, dos animes, desenho animado, séries, cinema que a gente curte pra caramba, tem que estar inscrito, senão você tá fora, né? Tem que estar inscrito com o sininho, obrigado de coração. Tá preparado? Pegou a pipoca? Porque vai ser tenso agora. Tenso não, vai ser bom, vai ser divertido. Vamos lá. Ramatut. O primeiro Kang que a gente viu na cena pós-crédito é nada menos que o Ramatut, a versão Kang, que nos quadrinhos viajou pro Antigo Egito e se tornou imperador. E não, eu não conhecia o Ramatut, ok? Então é o seguinte, lá o Kang enfrentou vários outros figuraças da Marvel. Ele enfrentou, por exemplo, o Apocalipse, o Khonshu, Deus, entidade praticamente, né? Até que acabou voltando pro futuro, fugindo do Quarteto Fantástico. Eu já trouxe a origem completa do Kang aqui pra vocês, ok? Ele surgiu pela primeira vez na HQ número 19 do Quarteto Fantástico, em 1963. No CM dá pra ver que o Ramatut integra o Conselho dos Kangs antes mesmo de ter viajado de volta pro futuro e ter se tornado o Kang o Conquistador. Dá pra notar, né, que mesmo que a aparência dele seja tipo um faraó, como nos quadrinhos, os dois braços dele possuem uma aparência diferente. A parte dos antebraços dele parece estar só no osso, né, como se fosse uma espécie de prótese customizada. A cintura também dele tá só no osso. Eu não sei que diabos é aquilo, mas, porra, parece que o Ramatut deve ter sofrido enquanto ele viajava no tempo e perdeu boa parte do corpo. Enfim, de todas as versões do Kang, o Ramatut é o mais jovem que apareceu até agora no CM, de acordo com os quadrinhos, claro. Kang misterioso. O segundo Kang que apareceu na cena pós-crédito é um Kang completamente diferente do que a gente conhece. Poderia ser o Centurião Escarlate, né? Uma das versões do Nathaniel Richards antes mesmo de se tornar o Kang. Mas a armadura dele não tem nada de escarlate. Alguns falam que ele poderia ser o Rapaz de Ferro, uma versão até do Kang que usou tecnologia Stark. Mas vamos lá, vamos por parte aqui. Ele não parece nada com o Rapaz de Ferro. Não é uma versão adolescente do Kang. E também não faz sentido nenhum ele estar usando tecnologia Stark. Primeiro porque ela não parece nem um pouquinho com a armadura Stark. E outra porque ele veio do século 31. O Stark tem muita coisa pra ensinar pra ele. Claro, o Semi pode querer fazer essa ligação. Mas a minha aposta pra esse personagem é que ele é uma mistura de conceitos, sabe? Usando como referência o Rapaz de Ferro, o Kid Mortus e o Centurião Escarlate. Ele parece muito mais um ciborgue do que uma pessoa dentro de uma armadura. Imortus. A primeira aparição do Imortus foi na HQ Vingadores número 10 de 1964. O Imortus ele é a versão mais velha do Kang. O Kang do futuro que cansou de governar o Império conquistado por ele e entregou tudo nas mãos da Ravonna, a mulher que ele sempre amou. Vocês viram isso no vídeo que eu trouxe aqui da origem dele. Agora que ele estava aposentado, o Kang voltou para o Antigo Egito, onde praticamente tudo começou e se tornou mais uma vez o Ramatut. Só que dessa vez ele foi um imperador bom pro povo dele. Ele teve várias aventuras, ele enfrentou várias versões mais jovens dele com Kang, até que chegou uma época onde ele começou a estudar a dimensão chamada Limbo, que é um lugar onde ele podia viver para sempre e aprender cada vez mais sobre o controle do tempo. Foi nessa dimensão que o Ramatut se tornou Imortus. Depois que ele construiu a própria fortaleza no Limbo, o Imortus foi convocado pelos Guardiões do Tempo e se tornou aprendiz deles para aprender os segredos do tempo. Enquanto isso, ele ficou responsável por vigiar um período ali de 7.000 anos na linha do tempo, onde ele tinha que não só supervisionar e manipular o tempo para que os Guardiões do Tempo se mantivessem no poder até o fim, mas também consertar as besteiras que as próprias versões dele, como Kang, aprontavam por aí. Isso inclui matar as versões se fosse necessário. Se a gente pegar a base da história do Imortus nos quadrinhos, a gente vai perceber que aquele que permanece, da série do Loki lá, tinha tudo que era preciso para ser chamado de Imortus. Todos os elementos ligados ao Imortus estão presentes na série do Loki, né? Afinal, o Imortus é conhecido como o Jardineiro do Tempo, que é o que aquele que permanece fazia na série do Loki. Ele podava as ramificações da linha do tempo sagrado, né? Tava ramificando, ele cortava, não deixava ramificar. Só que agora a gente tem o verdadeiro Imortus no CM, que é o que aparece bem mais velho, liderando o Conselho dos Kangs na cena pós-crédito. Esse Imortus, diferente do aquele que permanece, tem como objetivo governar o multiverso. E ele usa o Conselho dos Kangs para ajudar ele. Qualquer Kang que não concorde com ele é exilado. O Kang sabe até morto, né? Ele é tipo bem autoritário.
O mais interessante aqui nesse caso é que o Immortus parece querer manter o multiverso e não ficar podando as realidades, como era o caso do Aquele que Permanece, ou do próprio Kang do Reino Quântico. Só que ele não admite que outras pessoas interfiram no multiverso, muito provavelmente porque essas intromissões podem, quem sabe, causar incursões. E aí sim, tudo que o Immortus construiu seria destruído. Então ele não quer as incursões. Mas dá pra perceber que todas as versões do Kang mostradas até agora têm como objetivo conquistar. E cada uma delas tem um motivo ou uma desculpa para isso. Aquele que Permanece disse que acabou com a guerra do multiverso causada pelos outros Kangs, o que faz ele parecer um cara bom. Mas ao mesmo tempo ele selou o multiverso e se tornou o governador dele, apagando realidades inteiras, né? Apagando bilhões e bilhões de pessoas. Pô, tipo, Thanos é fichinha perto dele. Thanos era só metade do universo. O outro apagou o universo inteiro. Já o Kang do Reino Quântico tinha praticamente o mesmo propósito. A própria explicação dele do multiverso é bem parecida com a explicação mostrada na série do Loki. Ele diz que o multiverso está quebrado e que ele precisa arrumar. Só que para isso ele iria destruir várias e várias realidades. Como ele não tem a criatura Life em mãos, ele faz pela força, usando a armadura dele para conquistar e destruir as outras realidades. O fato é que entre as variantes do Kang tem sempre uma ou outra ali, né, que não quer baixar a cabeça, independente se for um vilão, herói, ou até quem sabe uma versão dele mesmo. Eu diria que a gente já viu 3 versões do Kang que agem por conta própria, né? O Immortus, o Kang e o Aquele que Permanece. Ao mesmo tempo que tem milhares de Kangs dispostos a obedecer o Immortus no Conselho dos Kangs. E o mais engraçado, galera, é que o Kang e o Aquele que Permanece estão sempre dizendo que se não fosse do jeito deles, algo pior viria. Nas HQs, esse é o maior migué que o Kang usa pra pedir ajuda pros heróis lá, ou convencer geral de que o fim do mundo vai acontecer caso ele não se torne o governante. Inclusive, essa é a base da história de Dinastia Kang nos quadrinhos. Em breve até trago ela completa aqui pra vocês verem. Mas o importante aqui é perceber o que tá acontecendo. Quando o Aquele que Permanece criou a linha do tempo sagrada, ele não deixou claro se ele apagou os outros Kangs e se eles voltariam caso o multiverso surgisse de novo. Mas vamos supor que foi isso que aconteceu e que os Kangs foram desativados enquanto o multiverso foi selado. Esse é um bom motivo para milhares de Kangs passarem a obedecer o Immortus num objetivo comum e não criar uma revolta para ser o líder principal. O Conselho dos Kangs. Vamos lá, aquela cena com milhares de variantes do Kang na cena pós-crédito é uma das cenas mais fiéis aos quadrinhos que a Marvel já fez desde 2008. Ficou bem fiel. É praticamente uma representação exata da cena na HQ, onde o Kang fica diante assim, de milhares de Kangs do Conselho Secreto dos Kangs. Acontece que nos quadrinhos existem 2 Conselhos dos Kangs. O primeiro, da HQ Vingadores 267 de 1986, que reunia só o Kang Prime e mais 2 Kangs inteligentes suficientes para não ser derrotado por ele. Esses 3 eliminavam outros Kangs mais fracos da realidade. Mas depois foi revelado que o Kang Prime estava só usando os outros 2. O Kang Prime criou vários androides para expandir a dinastia dele pelo universo e no fim traiu os outros 2 Kangs que eram os aliados dele. Só que desde o começo o Kang Prime foi manipulado pelo Immortus para resgatar a Ravonna e eliminar outros Kangs que estavam causando problemas. Ó o Zetsu e o Madara aí, tá vendo? Ou seja, o primeiro conselho dos Kangs foi criado pelo Kang Prime, mas tudo fazia parte do plano do Immortus, do Zetsu, né? Que no fim deixou o Kang Prime aprisionado no limbo lá, na HQ número 269 dos Vingadores. Já o segundo Conselho dos Kangs era formado pelos Kangs sobreviventes dos ataques do primeiro Conselho. E é nessa história que aparece aquele anfiteatro idêntico ao da cena pós-crédito do filme. Até mesmo os Kangs alienígenas que apareceram ali são os mesmos. O mais interessante aqui é que todos esses Kangs estão diante do Immortus e dos outros 2. É como se a Marvel tivesse unido o conceito dos 2 conselhos dos Kangs criados nos quadrinhos e feito um só. Agora, o que fez vários Kangs inteligentes e arrogantes seguir as ordens de outra variante? Bom, se todos esses Kangs surgiram depois que o multiverso foi liberto na série do Loki, né? Começou a expandir a série do Loki, é provável que o Immortus tenha convencido os outros Kangs a seguir um plano onde todos eles possam governar as realidades sem colocar em risco o multiverso e sem precisar criar uma guerra entre eles. Com isso, todo Kang que discordasse disso, ou que fosse contra o multiverso, seria destruído ou exilado. Ao invés de deletar ou unificar todas as realidades, o Immortus pode ser a favor da existência do multiverso, contanto que só eles, né, os Kangs, possam governar. E sim, ainda deve ter vários outros Kangs por aí caçando briga com essa dinastia aí criada pelo Immortus, né, onde ele domina o multiverso. Mas tudo tá muito misterioso, não tem jeito, vai ter que aguardar. O fato é que o Immortus já deixou claro que eles, os heróis, eu imagino, estão tocando o multiverso e colocando em risco tudo o que o Immortus e os outros Kangs construíram até agora. Provavelmente os eventos de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e também do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura fazem parte dessa ameaça, né? Da mesma forma que o uso do Darkhold pelo Doutor Estranho
no universo lá dos Illuminati. Tudo isso pode ser uma ameaça para isso. Bom, antes de finalizar aqui essa questão do Conselho dos Kangs, eu queria chamar a atenção para mais uma coisa nessa cena. Vocês repararam que todos os Kangs estão chegando ali através de um dispositivo que abre um portal horizontal de forma retangular? Vocês conseguem se lembrar onde foi que vocês viram isso antes? Ponto para quem disse o Reed Richards. O Reed usa um desses portais quando aparece na reunião dos Illuminati. E esse é o mesmo design da máquina do tempo do Dr. Destino nas HQs. Tá tudo se conectando, galera. E além desses portais de teleporte, é curioso até que a maioria dos Kangs que aparecem ali estão usando uma roupa que lembra muito a roupa da estátua da TVA, né? Que o Loki vai lá parar no final da série. Lembra que ele luta para destruir o poder da TVA e vencer aquele que permanece? E logo em seguida, quando ele volta, ele vai parar numa outra TVA? Eu sei que isso vai ser explicado na segunda temporada. Mas se a gente tentar ligar as pontas soltas agora, não seria impossível que o Immortus tenha criado para cada ramificação nova do multiverso uma TVA, onde cada Kang do Conselho possa governar e controlar, né, para que nada saia do controle. Afinal, ficaria difícil o Immortus sozinho observar um multiverso inteiro ao mesmo tempo. Só, muito difícil, são muitos universos. Se a antiga TVA tinha vários funcionários para isso, faria sentido que com várias TVAs o Immortus usasse vários Kangs para ser os gerentes das equipes em cada universo. E ele, o Immortus, seria, junto do Ramatut e do Kang Misterioso, os líderes de toda essa dinastia. Isso explicaria a submissão dos outros Kangs diante do Immortus. Afinal, eles teriam o próprio universo para controlar. Victor Timeline. Bom, como eu disse, ainda tem outros Kangs espalhados por aí que provavelmente não fazem parte do Conselho. Um deles é a variante chamada Victor Timeline, que aparece na segunda cena pós-crédito. Nessa cena, o Loki e o Mobius estão sentados com uma plateia que assiste um show com o nome de Victor Timeline, que é o nome daquela variante. Ele diz: o tempo é tudo, ele molda nossas vidas, mas talvez nós possamos moldá-lo. Ali o Loki está em algum momento do século XX, e aquela versão do Kang chamada Victor Timeline existe nas HQs. O Victor Timeline é uma variante do tempo que, depois da luta contra os Vingadores, tomou um rumo diferente. Ao invés de voltar para as viagens no tempo, essa versão do Kang foi para o ano 1901, no dia 1º de janeiro. Dessa época do tempo, ele começou um plano para poder conquistar a Era Moderna. O cara criou uma cidade chamada Timeline, no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos. E a partir dela, ele começou a planejar um novo reinado dele. Naquele ponto do tempo, em Timeline, o Kang se tornou um empresário, um grande empresário, que além de prefeito de Timeline, ele também tinha várias indústrias. Nessa mesma época, ele criou uma fortaleza fora do tempo, só que localizada no mesmo lugar que a cidade Timeline. Essa fortaleza logo se transformou em Cronópolis, a cidade do Kang, de onde ele era capaz de acessar qualquer lugar do tempo, qualquer lugar do tempo. Então, quando ele não era um prefeito em Timeline e estava em Cronópolis, ele deixava no lugar robôs, no lugar dele lá, que se passavam por ele, né? Tipo avatares dele. O Kang fez um verdadeiro império na Terra com o nome Victor Timeline. Tanto que com o passar do tempo ele teve que fingir seu próprio filho para as pessoas não desconfiarem dele. A tecnologia das indústrias Timeline era tão avançada que até o Reed Richards e outros personagens da Marvel passaram a usar essa tecnologia. Bom, agora a gente tem o Victor Timeline dentro do CM. Resta saber como é que vai funcionar essa história dele. Existe a possibilidade do Victor Timeline ser o Kang do Reino Quântico? Sim, eu não acredito que ele tenha morrido. Até porque o Victor Timeline é o Kang na essência. Ele não tem nada a ver com o Ramatut, com o Immortus. Ele é o Kang. E aquele Victor Timeline parecia querer impressionar alguém com viagem no tempo, ou com a possibilidade de viajar no tempo. De qualquer forma, ele não é alguém daquela época, né? Pela lógica, todos os Kangs vieram do século 31. Então, né, aquele ali também veio do futuro e ele sabe viajar no tempo. Se ele for o Kang do Reino Quântico, então por que ele tá perdendo tempo em apresentar um show para as pessoas e não tá vindo atrás de conquistar mundos? Bom, o Kang foi sugado lá pela bateria com a armadura completamente estragada. Então, se ele foi enviado para o início do século 20, logo ele teria que reinventar a roda aí para poder sair dali e criar toda a tecnologia que ainda não existe para no futuro conseguir viajar no tempo de novo. Com isso, faz sentido ele apresentar a teoria de viagem no tempo dele para outras pessoas, né? Afinal, ele precisa de dinheiro para poder continuar o projeto que vai tirar ele dali. Afinal, o Victor Timeline nada mais é do que um disfarce do Kang Prime dos quadrinhos. Faria sentido se ele fosse um disfarce do Kang no Reino Quântico. De todos, ele é o que mais parece com o Kang tradicional. Até mesmo com o Kang Prime dos quadrinhos até agora. Ah, Peito, mas pode não ser. Ok, talvez até você tenha razão aí, seja outra variante, né? Completamente diferente dos Kang do filme lá, e por isso ele tem outras motivações, como por exemplo, conquistar a Era Moderna de outra forma que não seja pela força, mas sim através de investimentos e levando tecnologia para o passado. Só que por algum motivo, o Loki foi ali sabendo que essa variante estava ali. A questão é, como? O Loki conheceu aquele que permanece. Ele sabe o poder absurdo que ele tem e o quanto ele é perigoso.
Mas será que isso justifica a sensação de perigo que ele estava sentindo quando ele viu o Victor Timeline? Como que ele sabe que todas as variantes são perigosas? Pô, galera, o Loki ainda é um deus. Isso não deveria assustar ele. Enfim, galera, a Marvel vai aproveitar muito dessas variantes e pode ter certeza que todos vão aparecer e ganhar espaço em filmes e séries. Porque cada uma variante tem uma peculiaridade, né? O filme pode não ter sido tão bom, né? Deixou a desejar aqui e ali, né? Como eu disse nas minhas análises, nos meus reviews. Mas não tem como negar que a Marvel criou mais um vilão complexo pro CM e com um dos melhores atores da atualidade no papel, que é o Jonathan Majors. Pô, galera, a Marvel mandou bem demais na escolha do ator e na construção do personagem, porque a gente tem muito a conhecer ainda do Kang no CM. O Jonathan Majors consegue fazer vários papéis ao mesmo tempo com uma pegada diferente. Em Loki ele era completamente insano, meio maluco, né? Maluco beleza até por não existir tanto tempo. Já em Homem-Formiga ele fez várias versões com personalidades diferentes. Enfim, galera, Jonathan Majors como Kang deixa todo mundo tenso. O cara é fera. E agora que já deu tempo pra você assistir o filme, comenta aqui embaixo o que você achou. Nota que você dá. Tamo junto. Toca aqui agora, se inscreve no canal. É bom demais saber que você tá aí, mas o melhor ainda é saber que você tá informado, saber que você sempre tá deixando um comentário bacana aqui embaixo. Então você tem que estar inscrito com o sininho, porque eu tô trazendo mais vídeo bacana hoje ainda. Tamo junto? Com certeza, né? Valeu, galera. Fui!